Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês um fato muito interessante que acontece na natureza. Eu acho que é uma coisa muito simples, na realidade, a gente vê direto na natureza, mas só que às vezes a gente não se questiona o porquê, que é o seguinte. Vocês fazem ideia do porquê que existem folhas verdes e folhas laranjas nas árvores, dependendo da época do ano? E isso é uma resposta muito simples, né? A gente pode parar para pensar que, principalmente na primavera, no verão, você tem o quê? Você tem mais possibilidade de produção de alguns compostos químicos que possa favorecer essa planta a sobreviver. E em momentos onde você tem, por exemplo, o inverno e o outono, você tem a não produção desses compostos para a planta sobreviver. E é mais ou menos isso que acontece, tá? Mas a gente precisa entender bem como que isso ocorre, que é da seguinte forma. As plantas, elas possuem a necessidade de absorver luz para conseguir produzir clorofila, né? Então, a clorofila é uma das fontes de alimento da planta, né? Então, ela consegue se utilizar de clorofila para sobreviver. Então, ela tem a necessidade de utilizar umas estruturas celulares muito específicas chamadas cloroplastos, que possuem como se fossem umas espécies de umas antenas que conseguem absorver essa luz, né? E o que acontece? Acontece que essa luz, ela é absorvida e ela é decomposta. Então, o que acontece? A luz, ela possui comprimentos de onda visível, que são 7 cores, né? As 7 cores do arco-íris, as 7 cores do prisma, mas a planta, ela também absorve luz na forma ultravioleta, infravermelha, então ela está absorvendo luz pelo espectro completo. Só que quando ela absorve uma certa quantidade de frequências que são realmente funcionais para ela, né? Para ela conseguir produzir esse composto, que é a clorofila. Então ela precisa de energia para isso e existe uma determinada frequência que ela acaba não utilizando, que é uma frequência do visível, que é o verde. Então ela acaba liberando essa quantidade de luz, né, na cor verde. Então, quando você tem um objeto que ele é azul, ou um objeto que é verde, um objeto que é vermelho, significa que ele não absorve esse comprimento de luz, né? E o que acontece? O comprimento do verde, ele não é nem muito extremo dentro do espectro, né? Você vai ter o quê? Comprimento de luz muito energética em torno do azul, né? Do roxo, na realidade, e comprimentos que são menos energéticos, né? Que possuem uma vibração menor, né? Para o vermelho, né? Então, o que acontece? Quando você tem esse determinado comprimento de onda mediano, a planta ela acaba não absorvendo, ela acaba liberando, né? Então você tem uma liberação dessa cor, por isso que as plantas em geral têm a cor verde nas folhas, em maior parte do tempo. Só que o que acontece? Em locais onde nós temos uma forma de distribuição das estações do ano mais organizada, elas são mais acentuadas, então a gente consegue observar isso de forma mais acentuada, como por exemplo na Europa, a gente consegue observar que muitas vezes as florestas deixam de ficar verde para ficar completamente laranja, né? Isso acontece muito no outono, né? Muitas folhas caem, né? Então as folhas secam e caem das árvores, então elas ficam marrom, né? Elas desmancham na mão quando você pega. Só que as que ficam nas árvores nem sempre são verdes, né? Elas acabam ficando laranjas, né? Então é bastante comum você ver essas plantas que ficam com as folhas laranja, né? Aqui no Brasil também é possível ver, mas um pouco menos, né? E o que isso daí quer dizer? Quer dizer que agora a planta ela não está mais absorvendo a cor laranja, ela está liberando. Lembre-se que o verde, né, ele se encontra mais intermediário no espectro. Eu vou colocar o espectro aqui, vai ficar mais fácil da gente ver. Então ele fica mais intermediário, enquanto que o laranja ele vai se aproximando do vermelho. Então são luzes, né, são comprimentos de luz que são menos energéticas, né, são comprimentos de luz que são mais longas, né, então acabam não tendo uma grande energia ali, né. E aí o que acontece nisso, né? Isso quer dizer que em épocas como o outono,
as plantas começam a absorver mais luz acima do laranja. Então ela absorve o verde, ela absorve o azul, né? E isso daí indica o quê? Que ela está absorvendo comprimentos que são mais, que tem um comprimento de onda menor e eles vibram mais, né? Então são mais energéticos. E por que isso? Porque nesse período do ano você tem menor incidência de luz, no inverno e no outono. Então olha como que a natureza é sábia, né? Como se dá o inclinamento da Terra, no outono e no inverno você tem menos luz chegando, né? Se você tem menos luz, então as plantas necessitam ativar um mecanismo para que consigam absorver o máximo de luz energética possível, né? Ou seja, os comprimentos de ondas mais energéticas possível, né? Então, além de produzir a clorofila, que agora é em quantidades menores, ela também produz o carotenoide, né? Que é uma outra substância. Eu vou ver se eu coloco aqui a estrutura do carotenoide. Então você observa o quê? Que esse sistema é um sistema de reserva, é um sistema de sobrevivência da planta. Ela começa então a absorver luzes mais energéticas para um momento onde tem menos luz. Então ela consegue extrair, né, essa luz, né, vamos dizer assim, extrair, né, consegue absorver essa luz de forma mais efetiva. Por quê? Porque você tem menos luz, então você precisa ter mais energia. Então as plantas elas conseguem fazer isso e por esse motivo ela acaba tendo a cor das folhas mais alaranjadas no período do outono. Então é bastante interessante. Vocês também podem ver que algumas plantas, algumas leguminosas, como por exemplo a cenoura, que é um tubérculo, né, que acaba ficando debaixo da terra, né? Por exemplo, um nabo também acontece isso, algumas batatas, né? Elas acabam tendo uma cor um pouco mais próximo do avermelhado, né? Ou seja, ela acaba absorvendo o máximo de luz, né? Obviamente, não nas folhas, mas na própria raiz, né? Você pode observar isso, né? Então, elas são ricas em carotenoides, né? Ou seja, a substância que a planta produz para conseguir suprir a falta de luz. Então, se um dia acontecer alguma coisa que o nosso céu ficar escuro, como por exemplo aconteceu na época dos dinossauros, onde você teve um inverno chamado inverno nuclear, porque você teve a queda de um cometa e você tem o total cobrimento da superfície da Terra, né? ou melhor, da atmosfera da Terra com gases e com nuvens escuras, onde você não tem muita entrada de luz. Então espera-se que naquele momento, há milhões de anos atrás, 65 milhões de anos atrás, as árvores acabaram ficando com suas folhas avermelhadas, né? Então as florestas deixaram de ser verde para ficarem mais avermelhadas porque elas precisavam produzir carotenoide para conseguir sobreviver. Então, pessoal, peço, se for possível, que vocês curtam esse vídeo. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam, já clica no sininho para receber mais informações quando a gente produzir novos vídeos. Compartilhe esse vídeo se for possível. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agradeço a sua companhia e até o próximo vídeo.